Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, aquele que veio ao nosso mundo, que padeceu os sofrimentos e que entregou a sua vida numa cruz, para que todos nós tivéssemos vida, uma vida mais feliz. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra lida nas missas, nas celebrações da palavra, enfim, todos os dias da Quaresma, nos conduzem ao mundo desejado por nosso Senhor Jesus Cristo. São próprias para que possamos entender que, de fato, o nosso Deus veio ao mundo para, neste mundo, implantar um novo reino, um novo jeito de se viver a vida, cheio de ensinamentos. Jesus nos ensinou, nos mostrou, através da fala, através de gestos, de ações, de parábolas. Ele veio nos mostrar, nos ensinar o que Ele quer de cada um de nós, o que Ele quer deste mundo. O preço de Jesus morrer numa cruz é muito caro, é muito grande. Por isso nós queremos entender a razão, né? Por isso vamos meditar sobre a liturgia da palavra de alguns domingos deste tempo da Quaresma, né? Primeiro quero pensar no Evangelho da Transfiguração do Senhor, né? Que foi do segundo domingo da Quaresma, no dia 25/2. Jesus sobe o monte e é interessante esse subir ao monte. Naquele tempo, os judeus tinham esse costume, subia numa montanha, no monte, para ficar mais perto de Deus. Eles acreditavam que subindo o monte, ficavam mais perto de Deus. A história bíblica nos mostra isso muito. Moisés também, quando foi receber as tábuas da lei, né, ele subiu no monte. Jesus, quando quis fazer o sermão das bem-aventuranças, ele também subiu ao monte. Por isso o sermão chama o Sermão da Montanha. Enfim, diversas vezes na Bíblia nós vemos este costume, subir ao monte. E na transfiguração, Jesus também subiu ao monte. E lá ele fez uma manifestação teofânica. O que quer dizer isto? Deus se manifesta, Deus cria situações para comunicar, para manifestar a todos nós e a todos os povos, em todas as épocas, as suas vontades. Ele quer se relacionar, se comunicar com todos nós. Por isso Deus se serve de formas diferentes. Teofania quer dizer a manifestação do Senhor, Deus se manifestando. Então, lá no alto do monte, Jesus se manifesta aos seus discípulos. Estavam com ele João, Tiago e Pedro. Ele escolheu 3 apóstolos para subirem com ele para a transfiguração. Chegando lá, Jesus ficou transparente, reluzente, brilhando, mudou de aspecto. É claro que Pedro, João, deve ter assustado muito. Aliás, foi um fenômeno, né? Uma coisa diferente. Nunca tinham visto tal coisa. Sentiram que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Que aquele Jesus que caminhava com eles, que comia com eles, que certamente brincava com eles, né? Era o Deus, era Filho de Deus, de fato. E lá, na transfiguração, naquele momento forte, Jesus quis mostrar para eles um pedacinho do céu. Eu fico pensando, João teve este privilégio, João, Pedro, Tiago, de ver um pedacinho do céu.
E eu fico pensando que isso serve para nós hoje. O lugar que Deus está e que Ele nos espera é muito bonito. João viu isso lá. Aliás, lá no Evangelho de João, capítulo 14, é bom você até anotar aí, João 14, de 1 até 8, você vai ver que Jesus nos promete, nos garante, que Ele vai um dia voltar e vai nos levar para lá, para esse lugar onde houve a transfiguração, o outro lado da vida, que é o céu. E Jesus mostrando a eles, penso assim na transcendência também que aconteceu. O que é isso? É quando a nossa fé se eleva, é quando nós aumentamos a nossa fé, quando nós nos aproximamos mais do nosso Deus. É uma oração transcendente, é um estado de transcendência. Nós vemos mais de perto o nosso Deus. Essa experiência pode ser vivida aqui na terra mesmo, lá perto do Santíssimo, não é? Quando você está lá perto do sacrário, olhando, pensando, você se aproxima de Deus. É um pouco daquela experiência vivida pelos apóstolos lá no morro, onde aconteceu a transfiguração. E Pedro quis ficar, tanto é que ele pediu a Deus, a Jesus, ele sugeriu que fossem feitas 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para o Cristo. Interessante também que ele não preocupou com ele, com Tiago, com João, não. Ele só preocupou com Jesus, com Moisés, e com Elias. Bacana, Pedro ganhou ponto nisso aí, foi bonito isso aí, Depois, Jesus não quis ficar, é claro. Jesus quis que eles descessem de lá. Eles viram um pedacinho, mas depois desceram. O mundo este mundo que nós vivemos, essa terra em que nós vivemos, é o mundo que nós devemos, enquanto humanos, construir o reino de Deus. Foi para isto e por isto que Jesus veio aqui no mundo, para implantar aqui um mundo novo. Este mundo será criado, construído, implantado aqui na terra. É o reino de Deus. Pedro tinha razão, lá estava muito bom para ficar, mas não tem jeito de ficar lá sem passar por aqui, não. A igreja, e na teologia nós chamamos de igreja militante, este tempo em que nós vivemos aqui, ele é necessário, porque é criando este mundo novo aqui na terra, que nós haveremos até de nos ensaiar para estar lá com o Senhor definitivamente. Por isso a vida na terra, ela é forte, é interessante, é necessária. Precisamos sim passar por estas experiências de vida e de Deus, experiências eclesiais, de igreja, de serviço, porque o nosso Deus é o Deus do serviço, Ele quer que nós também o sejamos, povo de serviço, igreja de serviço, não é isso? É nesta terra que, como igreja, devemos inclusive combater a violência. A campanha da fraternidade está aí para isso, para nos ensinar que a violência não é boa, ela contraria os projetos de Deus. Aqui neste mundo em que se cria o reino de Deus, não é bom haver violência, discordâncias, brigas, confrontos, não. É bom que haja paz, que haja concórdias, que haja diálogos, muito diálogo, para que haja paz. É por aí. Aliás, eu fico pensando que os diálogos, as conversas, os entendimentos, os acordos, são formas de evitar a violência. E Jesus, essa é a primeira parte do Evangelho da Transfiguração. E a liturgia continua, agora no dia 4 de março, quando Jesus sobe para Jerusalém. Ele começa a sua caminhada, rumo à dor, rumo ao sofrimento.
Jesus vive, padece os sofrimentos para que esses sofrimentos não dificultem, sejam eliminados, sejam vistos como contrários à construção do reino de Deus. Ele sobe para Jerusalém e lá ele encontra o templo sendo usado para comércio. É o templo de Jerusalém, né? Jesus chega a Jerusalém e vai ao templo. E lá ele encontra os cambistas, vendedores de boi, vendedores de tudo quanto há, né? Ovelhas, pombos. Interessante que comercializavam as coisas, usavam ali o movimento para fazer comércio. E tem um detalhe que é muito interessante que eu vejo, que eles vendiam pombos. Sabe por quê? Naquele tempo era costume, era uma obrigação, né? Era um dever, era uma norma religiosa levar um animal para oferecer a Deus quando da apresentação de um menino. Claro que os ricos levavam bois, ovelhas, mas os pobrezinhos levavam um casal de pombos. Foi o que São José e Nossa Senhora levaram quando Jesus foi apresentado no templo. Se lembram? Está lá no Evangelho. Eram os pobres. É quem não dava conta de comprar um boi, comprar uma ovelha, comprava então um parzinho de pombo. Eu tenho a impressão que a pessoa não podia levar o pombo de casa, não. Isso é uma dedução que eu faço. Não vi isso escrito, não, é dedução. A pessoa tinha que comprar o pombo lá e certamente por um preço caro. Talvez seja essa uma das razões, né, dessa ação de Jesus, quando ele encontrou os vendedores lá no templo, né? Eram pessoas pobres sendo exploradas, né? E lá Jesus não aceita então que a casa do Pai, que o templo fosse feito de comércio, lugar de comércio. Jesus é o templo verdadeiro. Aquele templo de pedra poderia e foi destruído no ano 70, né? Mas Jesus queria falar mais, era do templo dele. Ele sim, Deus é o templo, Jesus é o verdadeiro templo. Aquele que ficou sob a terra por 3 dias e que ressuscitou. Jesus é o templo de Deus, é o santo templo de Deus. E é interessante, é rico, que este templo acontece também com todos nós. Nós também, os batizados no Senhor Jesus, somos sim templos de Deus. E é aí que eu quero pensar da não violência. Deus não quer que os seus templos humanos sejam desrespeitados, violentados. Todas as vezes em que uma pessoa sofre neste mundo as agressões, né, as opressões, as violações, Deus fica muito triste lá nos céus. É o pecado, é o grande pecado, quando pessoas são diminuídas, fragilizadas, manipuladas, porque nós somos templos de Deus. São Paulo, o grande apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala isto: vocês são corpos de Deus, vocês são templos do Espírito Santo. O Espírito Santo reside dentro de cada um de vocês. Por isso, meus irmãos, é preciso de pensar no respeito que deve de haver entre as pessoas. Nós devemos respeitar uns aos outros, porque somos sim templos do Espírito Santo. É importante viver essa dimensão da fé. E vivendo assim, a gente percebe que a violência sai. Né? Na medida que nós respeitamos o outro, o direito do outro, a pessoa do outro, até os problemas do outro, né? Nós crescemos diante de Deus. Como que isto é bonito, como que isto é cristão sobretudo, né? E pensando nisso, quero pensar na fome. Quantas pessoas estão sofrendo? Eu tenho visto no noticiário os venezuelanos. Que tristeza! Como sofrem, como estão padecendo a fome. Né?
estão chegando em algumas cidades brasileiras, né? Por exemplo, lá em Pocaraima, né? Nome difícil, né? Era na Boa Vista. Que tristeza, chegam com todo, sem nada, sem limitação, com as crianças doentes. Chega aqui no Brasil, tem que ter o visto, não é fácil arrumar o tal de visto. Que sofrimento. Por isso, meus irmãos, pensando inclusive nos venezuelanos, eu quero colocar uma música que vai falar sobre isso, sobre o problema da fome, do sofrimento. Só existe um grande remédio, o profetismo. É preciso que aconteça profetas, que os profetas entrem em ação. Quem que é profeta? É aquele que vê a injustiça e busca caminhos para superar aquilo que é injusto. A fome não é justa. O mundo é muito grande, tem muito alimento sobrando, desperdiçando aí nos barracões, né? Não é justo que falte alimento para as pessoas. É preciso, sim, de uma ação profética, de profetas. Por isso, nós vamos ouvir agora uma música muito bonita do Padre Zezinho, que vai falar disso, da fome e do profeta, da ação do profeta. Manda profeta, Senhor, com o Padre Zezinho. E assim eu encerro mais este programa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. O povo te olhava com fome, tiveste pena. Ninguém ajudava aquele homem. Tiveste pena da mãe que passava chorando. Tiveste pena. Tu tinhas dó das pessoas quando as pessoas sofriam. Às vezes te antecipavas quando as pessoas sofriam. Olha o teu povo com fome, Senhor. Olha o teu povo com medo, Senhor. Olha o teu povo ferido, Senhor. Olha o teu povo sem paz. Manda profetas que enfrentem a dor. Manda profetas que lutem, Senhor. Manda profetas que falem de amor. Manda profetas que chorem conosco. Olha o teu povo com fome, Senhor. Olha o teu povo com medo, Senhor. Olha o teu povo ferido, Senhor. Olha o teu povo sem paz. Manda profetas que enfrentem a dor. Manda profetas que lutem, Senhor. Manda profetas que falem de amor. Manda profetas que chorem conosco. Olha o teu povo com fome, Senhor. Olha o teu povo com medo, Senhor. Olha o teu povo ferido, Senhor. Olha o teu povo sem paz. Manda profetas que enfrentem a dor. Manda profetas que lutem, Senhor. Manda profetas que falem de amor. Manda profetas que chorem por dor.